Então tá, então nós começamos a falar da transformada de Laplace, né? Vocês já começaram a falar da transformada de Laplace, né? Já começou a falar dela na pré-aula, né? Vocês tinham ali um vídeo introdutório. Então, a transformada de Laplace, ela é uma transformada integral, né? E conforme nós vimos aqui, né? Essa transformada integral, né? Nós vamos aplicá-la na definição. Então, use a definição. Então, ele está pedindo para usar a definição. Então, quando ele está pedindo a definição, qual é a definição? Bom, a definição de transformada de Laplace. A definição é integral de 0 a mais infinito de f de t e na menos STTT. Ok. Tá. Então, quem é a E na T? A F de T. Então, se a minha F de T... Então, se o F de T é igual ao E na AT, né? Então, a transformada de E na AT vai ser quem? Vai ser a integral de 0 a mais infinito, E na AT e na menos STDT. Tá. Eu acho que isso aqui tá feito aqui, né? Tá feito. Então, tá. Então, pá. Se eu for usar a definição de transformada de Laplace, né? Eu vou pegar a definição, né? Acho que a definição a gente tem que escrever ela aqui. Então, a definição. Então, a definição integral de 0 a mais infinito de f de t e na menos STTT. Aqui, então, nesse caso, o f de t é o E na AT. Então, no lugar do f de t, eu coloquei E na AT. Tá. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Então, aplicando a definição. Então, aqui, o que eu estou aplicando? Propriedade da potência, né? Então, se eu pegar as propriedades da potenciação, né? Nas propriedades da potenciação, a gente vê o seguinte: se eu tenho uma potência de mesma base, né? Então, eu vou somar, tenho mesma base e eu somo, né? Então, simplesmente eu somei E na AT vezes E na menos ST, ficou E na AT menos ST, mesma base, tá? E aí, então, o que acontece? Eu tenho T nas duas parcelas que eu tenho ali em cima, né? Então, pelo fato de eu ter T nas duas parcelas, eu coloquei em evidência o T. Então, eu vou colocar E na A menos S vezes T, né? Ok. E aí, eu reorganizo, né, a minha expressão de tal maneira que eu vou ter o seguinte, né? Se eu tenho A menos S, se eu quiser reorganizar ela, eu vou reorganizar da seguinte maneira: eu vou fazer menos S igual, mais A. Se eu colocar o menos em evidência, vamos fazer o seguinte. Se eu quiser colocar o menos em evidência, né? Tá aqui. Mas se eu quiser colocar o menos em evidência, né? Não. Só fazer uma coisa. Espera aí, eu acho que eu nem estou compartilhando. Oi, professor, não está compartilhando? Não, eu não estou nem compartilhando. É que eu estou aqui com um probleminha com a minha caneta. Tá. Agora eu vou compartilhar.
É que eu peguei outra mesa aqui, a mesa velha. Tá. Beleza. E aí, o que aconteceu aqui? Tá, então, daqui para cá... Então, daqui para cá, eu reorganizei, né? Então, vai ficar E na menos S menos A vezes T. Então, o que acontece? Se eu tenho A menos S, isso aqui é a mesma coisa que eu tomar menos S mais A. Tá? Simplesmente, eu simplesmente mudei, né, a ordem das parcelas, né? Então, o que vai acontecer? Se eu colocar em evidência o menos 1, né, o que vai acontecer? Menos 1 que divide S, menos S, dá S positivo. Menos 1 que divide, ou melhor, S que divide menos S que divide menos 1, dá S positivo. A positivo que divide menos 1 dá menos A. Então, se eu fizer o contrário, ó, menos 1 vezes S dá menos S. Menos 1 vezes A menos 1 vezes menos A dá mais A. Então, eu posso escrever, né, A menos S como menos S menos A. É o que aconteceu aqui. Essa aqui é um artifício que é utilizado, né, pelo seguinte. Porque quando eu tenho essa integral aqui, né, a gente vai se perguntar, tá, mas o que é o S? O A é um número real, né? E o que é o S? Bom, o S, ele é uma variável complexa. Ou seja, o S, ele tem uma parte real mais um i vezes uma parte complexa. Tá, isso nós não vamos não vamos entrar nos detalhes da integral complexa, nós só vamos considerar o S como uma variável complexa e deu. Não vamos mexer nele, né? E a integral segue de forma convencional, tal e qual. Como é que é uma integral convencional, né? Como é uma integral envolvendo um limite infinito, né? Que é a nossa integral imprópria, lá do finalzinho de cálculo 2. A gente viu o seguinte, lá no finalzinho de cálculo 2, né? E quando eu tenho uma integral imprópria, né? No lugar do infinito, eu vou colocar uma letra, pode ser um K, e aí eu vou fazer esse K indo para o infinito. Então, eu vou fazer o limite do K indo para o infinito, e aí eu resolvo a integral. Né? Lá no cálculo 2, né? Lá da integral imprópria. Então, o que acontece? Então, quando eu vou resolver esta integral, eu vou ter que resolver um limite. Mas antes de resolver o limite, eu vou resolver a integral. Bom, então a integral é I na U du, né? Tá. Então, se o U, no nosso caso, é menos S menos A, o du, né, vai ser quem? Menos A dt, né? Ou seja, tudo isso aqui tem que ser meu U. Então, a derivada em relação a t, porque eu estou derivando em t, vai ser menos S menos A dt. Ora, para fazer a substituição completa, né? Para fazer a substituição completa, E na U, né? Eu vou precisar multiplicar quem? Né? Vamos fazer... Eu vou precisar fazer o quê? Deixa eu só pegar outras cores. Então, aqui vai ficar o U, que é o menos S menos A T. Aqui o dt, eu vou ter que multiplicar ele por quem? Eu vou ter que multiplicar ele por menos S. Tá. Vou ter que multiplicar ele por menos S menos A. E aí, eu vou ter que multiplicar por dt aqui. Bom, mas se eu multipliquei aqui dentro por menos S menos A, aqui fora eu vou ter que multiplicar por menos 1 sobre S menos A. Né? E aí, o que eu tenho? Lá das integrais por substituição, lá do cálculo 2. E na menos U,
né? V, então, porque isso aqui tudo era meu U, e tudo isso aqui era meu DU. Muito bom, né? E aí, né, quando eu resolvi a integral, vai ficar menos 1 sobre S menos A de quem? E na U. Isso aqui é E na U. Mas só que o meu U é menos S menos A T. Ok. Então tá, deixa eu só... Sinal negativo que sobra. Então, por isso que nós temos esse resultado aqui. Então, resolvendo esta integral, nós temos esse resultado. Tá, agora nós vamos aplicar os limites, né? Então, o limite indo, o limite superior, que é o k, então no lugar do t eu coloco o k, e no lugar do s, melhor, no lugar do t eu coloco zero. Então, primeiro com k e depois com zero. Bom, aí eu vou fazer a conta. Então, essa minha parcela aqui vai ser 1, né? Porque vai ficar e na 0 é 1, e aqui e na k. Tá, então, beleza. Então, fazendo isto tudo aqui indo e na zero, né? Então vai ficar 1, que está aqui. E aqui ficou o e na menos s menos a vezes o k. Ok. Só que nós queremos o seguinte, né? Nós estamos fazendo o limite para quando k vai para infinito. Então, nosso objetivo é quando k vai para o infinito. Então, quando k vai para o infinito, né? A gente olha para essa parcela aqui, bom, essa parcela não tem k, então ela não está dentro do limite. Então, ela sai do limite. O que vai acontecer? Vai ficar menos 1 sobre s menos a vezes menos 1. Então, vai ficar mais. Então, é menos vezes esse menos, gerou esse mais. Ok. Agora nós temos que nos deter a esse limite aqui. Quando k vai para mais infinito, o que vai acontecer com o exponencial? Bom, quando k for para o infinito, o que eu tenho? Eu tenho e na menos s menos a vezes k. Quando k for para o infinito, né, o exponencial ele tende para zero. Por que ele tende para zero? Porque eu tenho esse sinalzinho negativo, né? Só para a gente lembrar lá das disciplinas de cálculo, né, que eu tenho o exponencial negativo, ele tem esse formato. Então, conforme o x vai crescendo, a curva ela vai decrescendo, né? Então, se o x vai para o infinito, o e na menos x vai para zero. Então, essa parcela aqui vai para zero. E, portanto, né, a transformada de Laplace de E na AT é 1 sobre menos SA. Né? Que esse é um resultado importante. Ah, professor, então toda vez que a gente for aplicar a transformada de Laplace, eu vou ter que resolver uma integral imprópria? Sim e não. Né? Sim, porque a transformada de Laplace é uma integral. Bom, então esse é o sim. Não por quê? Porque, como eu sei esse resultado aqui, você sabe que E na AT é igual, né? A gente acabou de deduzir que E na AT, a transformada de E na T, é igual a 1 sobre S menos A. Então, dessa maneira, né? Vou escrever melhor aqui. Então, nós acabamos de deduzir isso aqui, né? Que a transformada de E na AT é igual a 1 sobre S menos A. Tá. Que é o que nós vimos aqui. Então, se eu quero fazer a transformada se eu quero fazer a transformada de E na menos 5t, eu preciso resolver a integral? Não, né? Eu já sei o quê? Nesse caso aqui, o A vale menos 5. Então, isso aqui vai ser quanto? 1 sobre S menos A. O A é menos 5. Então, isso aqui é 1 sobre S mais 5. Ou seja, a resposta é esta aqui. Então,
Quando eu tenho já um resultado tabelado, um resultado pronto, eu não preciso resolver a integral. Eu sei que eu resolvi essa integral. Essa integral está resolvida. Ela está resolvida aqui atrás. Quando eu sair daqui para cá, ela está resolvida. Então, eu só pego esse resultado e aplico ele. E aí nós temos o que eu chamei de tabela básica da transformada de Laplace. A tabela básica da transformada de Laplace, ou tabela A, você vê ali que eu chamei de tabela A. Ela é uma tabela bem importante, onde tem algumas das principais funções. Ah, professor, eu não sei tudo que tem aqui ainda. Ok, mas você sabe o 1, você sabe o T, você sabe o T na N, você sabe o E na AT, você sabe o seno, o cosseno. O H e o delta, semana que vem vocês vão saber. Né? Ah, semana que vem é feriado, mas o material de semana que vem explica quem é o H e quem é o delta. Tá, então essa é a tabela básica. Aonde que está a tabela básica, professora? A tabela básica está na aba dessa aula. Se você entrar lá na aba da aula, né, vamos entrar ali. Vamos ver como é que está lá. Então, se eu entrar aqui, né, venho aqui, ó, aqui, ó, transformadas de Laplace, 13ª aula. Ó, transformadas de Laplace. O que eu tenho aqui? Ó, então, você vê, ela está na 13ª aula, ó, 13ª aula, transformadas de Laplace, tabela de funções, tabela básica, tabela de propriedades, tá? Então, na 13ª aula, na aba 13ª aula. Tá. Ali está, então, a tabela das transformadas de Laplace. Certo? Então, sempre é bom lembrar, né? Então, a aba da 13ª aula no Moodle. Tá? Tá lá. Então, aqui nós já temos os principais resultados. Né? Então, eu tenho a f de t e a sua respectiva transformada. Então, a transformada de 1 é 1 sobre s. A transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. A transformada de t na n, aqui é um n, né? Melhor... A transformada de t na n vai aparecer um monstrinho ali, que é aquele sinal ali. E aquele sinal é uma letra grega. E aquela letra grega chama-se gama. Né? A função gama. A função gama a gente vai ver na semana que vem, né? Quem é a função gama? A função gama, né? A gente pode interpretar ela para um P. Vamos supor que esse P seja um número natural, né? Um inteiro positivo. Então, se P for um inteiro positivo, ou um número natural, ela é um fatorial. Né? Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Se o P for um inteiro positivo, ou um natural, então gama de P mais 1 nada mais é do que P fatorial. Certo? Então, a transformada de T na P nada mais é do que o fatorial de P dividido por S na P mais 1. Tá? Mas é uma função gama. Né? Semana que vem, nos videozinhos da semana que vem, eu vou falar o que é essa função gama. Tá. Então, aí eu tenho E na AT, 1 sobre S menos A, nós já acabamos de deduzir. A gente poderia deduzir o seno de AT, poderíamos deduzir a transformada do cosseno de AT. E aqui nós temos a função degrau, a função de Heaviside, que semana que vem eu vou explicar o que é essa função, né, degrau. E a função delta de Dirac, né, que ela não chega a ser uma função, mas ela é uma função, ela é uma propriedade, né, que concentra num determinado ponto, ela se concentra, a gente costuma dizer que a gente concentra uma massa em um determinado ponto com a função delta. Tá.
Não precisamos saber tudo agora, mas aos poucos nós vamos começar a ver o que é cada uma das coisas, né? Espero que no próximo encontro, que nós vamos ter daqui a 2 semanas, vocês vão ter contato com o material que eu deixei lá para a 14ª aula, 14ª semana, né? E o material da 14ª semana, sim, vai abordar, né, essas funções, né? O delta, o gama e principalmente a função de Heaviside. Tá, então vamos fazer trabalhar um pouco com transformagem de Laplace. Bom, se eu vou fazer a transformagem de t na quinta, primeira coisa a ser feita, olhar a tabela. Então, eu vou olhar para a tabela. Bom, lá na tabela, eu vou encontrar o t na p, o t na n. E a gente vai ver o gama. Bom, então o que eu sei? Né? Eu vou olhar para a terceira, que é a que está mais próxima, o t na n, é a que está mais próxima do que eu tenho. Eu tenho t na quinta e eu tenho t na n, o t na p. Então tá. Então, da tabela, eu sei que t na p é gama de p mais 1 sobre S de p mais 1. Ah, professor, mas eu ainda não sei a função gama. Ok. Então, como eu sei que o t é um número inteiro positivo, então eu sei que o gama de p mais 1 é o fatorial de p dividido por S na p mais 1. Portanto, se eu for fazer a transformada de t na quinta, isso aqui vai ser quem? Vai ser 5 fatorial. Vou escrever isso aqui melhor, né? Vai ser 5 fatorial. Dividido por S na 5 mais 1. Ou seja, 5 fatorial é 120, dividido por S na 6. Né? Lembrando o que é 5 fatorial? É 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Né? 120. Ok. Então tá aqui, né? Então a transformada de t na quinta, 120 sobre S na 6. Tá. Beleza. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá difícil. Tá. Agora, vamos olhar para o próximo. Transformada de seno de 5t. O seno de 5t, ele vai ser quem? Bom, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é olhar para a tabela. Bom, se eu vou olhar para a tabela, eu vou olhar para essa tabela aqui, tabela básica. Tá, o que eu vou fazer com essa tabela? Bom, eu vou achar onde está o seno. O seno está aqui. Seno de 5t. Então, a transformada de seno de 5t é quem? A transformada de seno, ou melhor, vou fazer aqui. Transformada do seno de AT. Ela é quem? É A sobre seno ao quadrado mais A ao quadrado. Tá. Quem é o A? Se eu estou fazendo a transformada de seno de 5t, o A é quem? O A é 5, né? Então, eu vou ficar com 5, que divide S ao quadrado mais A ao quadrado. O A é 5 ao quadrado. Ou seja, eu tenho 5 sobre S ao quadrado mais 25. Resolvido o problema. Né? Simplesmente aplicar a tabela da transformada de Laplace. Ô, professor. Fale. Será que não está errado? Porque eu estou entendendo do jeito tão fácil. Não, é tranquilo. Não tem muito mistério. Por enquanto. É tranquilo essa parte aí. É tranquilo, é tranquilo. Tô achando fácil essa matéria. Até agora eu não achei nenhuma matéria fácil. Não é nada fácil, tá? Eu
Comparado ao que a gente tem ao que a gente vem vendo, assim, eu achei mais tranquilo, assim, né? Não sei se pode piorar. Como é que eu posso dizer? De equações diferenciais, a gente sempre fica dorme com o olho aberto, tá? Mas vamos vendo. Hoje vai ficar por aqui. Talvez aumente um pouquinho de dificuldade daqui um pouquinho, tá? Mas tranquilo. Tá? Bom. Tá, beleza. O cosseno, a mesma coisa. Tá, eu quero fazer a transformada do cosseno. Tá, o que a gente vai fazer? Bom, vamos olhar para a tabela do cosseno. Tá, então, onde é que a gente vai olhar? Vai olhar para a tabela 6. Então, a tabela do cosseno é cosseno de AT. A transformada do cosseno é S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Ok. Então, a tabela do cosseno de 5t vai ficar quanto? Bom, o A e o A, então meu A é 5. Então vai ficar S sobre S ao quadrado mais 25. Beleza. Tá, tranquilo. Só que tem a tabela B. A tabela B é a tabela das propriedades. Ah, professor, eu não sei tudo que está aqui. Ok, eu também não vou trabalhar tudo que está aqui, né? Essa aqui eu fiz semestre passado, como fazia muito tempo que eu não dava disciplina no semestre passado, eu coloquei tudo que eu achei e daí eu não usei disso aqui. Eu não usei quase, usei, deixa eu ver, basicamente a primeira, né? Ela é importantíssima, né? Não tem como fugir dela, porque a primeira ela é a linearidade, e a linearidade ela é, né? Pelo fato de ser uma transformada integral, nós vamos precisar da a linearidade vai estar presente. A segunda, ela é uma propriedade interessante, mas a gente vai usar ela de outra maneira. Então, quase nunca a gente não precisaria estar, essa linha precisaria estar aqui. A terceira é importantíssima, a quarta é importantíssima, a quinta é importantíssima, a sexta é importantíssima. A sétima e a oitava não deu tempo de usar. Então, ficamos basicamente com a primeira, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Tá. Mas vamos... Ah, mas eu não sei o que é o H. Bom, a primeira aula, daqui uns dias, a gente vai saber o que é o H. Ah, eu não sei o que é esse negócio aqui no meio. Bom, só a primeira aula, daqui a gente vai saber o que é. Mas hoje nós vamos nos deter apenas a essa propriedade aqui, a 3. Né? Nos próximos dias a gente vai ver a 4. Nós vamos ver hoje, talvez, se der tempo, a 5. Né? Enfim. Mas vamos ver o seguinte. O que acontece? Ah, claro, primeiro a gente vai ter que ver a 1, né? A linearidade. A linearidade, né? Essa é uma propriedade que nos diz o seguinte, que se eu quero fazer a transformada, né? A transformada de uma soma é a soma das transformadas. Né? E isso vem pelo fato de que nós estamos tratando de uma transformada integral, e a integral a gente sabe que se eu tenho a integral de uma f mais g, né, é a integral da f mais a integral da g. Ou seja, se tem a integral de uma soma, tem a soma de integrais. Então, isso, a transformada de Laplace herda da integral. Então, né, o que nós temos? Da propriedade, da tabela de propriedades, eu vou pegar a primeira. Então, pegando a primeira, eu sei que eu tenho a transformada de 8t na quinta, menos a transformada de 3 seno de 2t. Tá. Da mesma primeira propriedade, eu vou ter 8 transformada de t na quinta, menos 3 transformada de seno de 2t. Tá. Então, agora eu vou pegar a tabela básica, a tabela das funções. Então, eu vou pegar a primeira, né? Que eu vou ter 8t, né? A transformar, vou pegar t não, é s. Então, pegando da tabela 3. Da tabela 3 vai ficar gama de p mais 1, ou seja, 5 fatorial sobre s na 6,
né? Então, isso aqui é P fatorial sobre S na P mais 1, né? Menos 3 vezes a transformada do seno. A transformada do seno é, o meu A aqui é 2, então vai ficar vezes 2 vezes seno ao quadrado mais 4. Pois bem, então vai ficar 120, então vai ficar 8 vezes 120 dividido por S na sexta, menos 6 sobre S na segunda, mais 4. Bom, 8 vezes 120... 8 vezes 120 deve dar 720, né? S na sexta, menos 6 sobre S na... Opa, S na quarta. S na segunda, menos mais 4. É 960, senhor. 960, né? Obrigado. 960, certo? Então tá. Então, a gente aplicou as propriedades da tabela e... Ok, né? Tá. Agora aqui. Bom, aqui nós aplicamos a primeira propriedade. Vamos ver o que acontece agora aqui. Bom, não temos ideia nenhuma do que fazer. Bom, vamos olhar para as tabelas, né? As tabelas que estão lá na aba da aula de hoje. Tá. Aí eu vou olhar para a tabela das propriedades. Bom, tá, o que essa tabela vai me dizer? Aí eu vou correr a tabela e vou ver que a tabela, a linha 3, ela diz o seguinte, a linha 3. E na AT, f de t é igual a f de S menos A. Tá, mas quem é o F? Bom, lembrando que o F de S, né, o F de S, é a transformada de f de t. Né? Então, isso aqui é o que disse a tabela. Então, isso aqui, nós temos que determinar, então, quem é o f de S. Tá, então, se eu tenho E na menos 3t vezes t na quinta, né? Então, isso aqui vai ser quem? Vai ser f de S menos. O A aqui é menos 3, então vai ficar menos 3. Ou seja, f de S mais 3. Vamos escrever aqui f de S mais 3. Tá, mas quem vai ser a F nesse caso aqui? Então, quem vai ser a F de S? Bom, a F de S vai ser a transformada, né? Se aqui a F de S era transformada de F de T, então aqui a minha F de S vai ser a transformada de T na quinta. Bom, a transformada de T na quinta a gente já viu, é 120, ou seja, 5 fatorial. Né? Aí eu vou olhar para a tabela B, de novo na 3, vai ficar 5 fatorial, dividido por S na sexta, 120 por S na sexta. Então, o F de S é 120 sobre S na sexta. Então, quem é o F de S mais 3? Bom, o F de S mais 3 é quem? Né? Aonde tem S, eu vou colocar S mais 3, 120, que divide por S mais 3 na sexta potência. Então, portanto, né? Portanto, a transformada de E na menos 3t, t na quinta, é 120 sobre S mais 3 na sexta. Tá? Então, aqui nós aplicamos a propriedade 3, né? E aqui nós temos que sempre recordar e ter em consideração, né? Que quando eu estou falando dessa f de t, né? Eu estou falando da transformar, ela está diretamente ligada com essa f, que é
Vamos botar de outra cor aqui. Então, se eu estou fazendo a transformada de E na F de T, então ela vai estar a F zona. Essa F zona é a transformada de Laplace, né, da F. Tá? Ela é a transformada de Laplace da F. Então, o que aconteceu aqui? Né? A minha F era o T na quinta, né? Então, eu precisei determinar quem era. Né? Eu apliquei a propriedade, então vai ficar F menos A. O A era menos 3. Tá? Menos 3 aqui. E aí ficou S mais 3. Então, para determinar quem é F de S, né? Aí eu vou fazer a transformada de Laplace de T na quinta. Tá. Acho que tem mais um aqui. Ah, não, é o mesmo? Uma coisa. Ah, eu repeti o slide. Tá, vamos para 6. Na 6. Bom, então não temos nenhuma ideia que fazer. Vamos para a tabela. Bom, lá na tabela de transformada de Laplace, eu olhei para a tabela B. Primeiro eu vou para a tabela B. Né? Quando a gente tem assim, uma multiplicação, a gente vai direto para a tabela B. Olhei para a tabela B, nós temos a terceira linha. Na terceira linha, né? Então, tabela B, terceira linha. Né? Então, na tabela B, terceira linha, eu tenho E na T, F de T. Então, isso aqui vai ser AF de S menos A, onde AF de S é a transformada de F de T. Tá, então, se o A... Uma outra corzinha aqui. Se o A, né, no caso aqui, se eu tenho transformada de E na menos 2T seno de 3T, então isso aqui vai ficar F de S menos 2. Ou seja, F de S mais 2. Então, da onde que veio esse 2, né? Então, aqui eu tenho menos 2, e aí ficou mais 2. Aí vem a questão, quem é o F de S? Então, o F de S é a transformada do F de T, que nesse nosso caso aqui é a função seno de 3T. Tá. Agora nós vamos olhar para a tabela das funções. Na tabela das funções, eu vou olhar para a linha 5. Bom, na linha 5 eu tenho seno de AT, então vai ficar 3 sobre seno ao quadrado mais 9, né? O meu A aqui é o 3. Então, dessa maneira, nós vamos ter que juntar F de S mais 2. Bom, então quer dizer que no lugar do S, eu vou botar S mais 2. Então, vai ficar 3 sobre S mais 2 ao quadrado mais 9. Escrever mais bonito, né? O professor de vocês, ele tem S mais 2 ao quadrado mais 9. Então, quando eu estou botando aqui S mais 2, quer dizer que no lugar do S, eu vou botar S mais 2. Então, só para nós, né, irmos adiante, a gente pode expandir esse produto notável, né? O que é expandir o produto notável? Bom, a gente vai olhar para o produto notável e ver o seguinte. Se eu tinha A mais B ao quadrado, eu tenho A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, se eu tenho S mais 2 ao quadrado, eu vejo as correspondências, eu tenho S ao quadrado mais 2 vezes S vezes 2 mais 2 ao quadrado. Ou seja, eu tenho S ao quadrado
mais 4S, mais 4. Então, vamos precisar de mais um slide. Agora, vou pegar mais uma folha. Ô, professor, Fale. eu achei que ia multiplicar um pelo outro, porque ali na fórmula principal, ali do enunciado, elas estão meio que se multiplicando, então substitui uma na outra. Não, elas não... Deixa eu só reabrir ela. Não, elas estão se multiplicando, tá? Só que nós estamos olhando para a terceira propriedade, né? A propriedade da linha 3. Nessa situação aqui, então você tem uma multiplicação, você vai ter uma multiplicação, como está aqui. Só que você tem uma multiplicação por exponencial. Essa multiplicação por exponencial implica que eu vou ter uma transformada e eu vou ter um deslocamento. Por isso que eu tenho S menos A. Eu estou deslocando. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho S menos A, eu vou ter que deslocar a variável dentro da f de S. Né? Então, por isso que eu tenho que saber quem é f de S. Então, apliquei aqui a 3A. Né? E aí eu descobri que eu tenho f de S mais 2. Bom, se eu tenho f de S mais 2, eu vou agora ter que saber quem é f de S. Então, a pergunta é, quem é f de S? F de S é a transformada disso aqui, né? A transformada do seno. Então, como ela é a transformada do seno, né? Ela é a transformada, o f de S é a transformada da função seno. Então, Sim, entendi. Então, aí eu vou fazer a transformada da função seno, e aí o que eu sei? Eu quero fazer f de S mais 2. Então, no lugar do S, no lugar desse S, vai entrar quem? O S mais 2. E aí entrou aqui o S mais 2, entrou no lugar desse S aqui. E aí por isso agora eu estou fazendo essa expansão do produto notável. Porque daí se eu tinha, né, 3, aqui, 3 sobre S mais 2 ao quadrado, mais 9, agora eu tenho 3 de S ao quadrado, mais 4S, mais 4, mais 9. Então, eu vou ter 3 sobre S ao quadrado, mais 4S, mais 13. Então, para finalizar, então, E na menos 2T, seno de 3T, vai ser 3S ao quadrado, 4S mais 13. Certo? Então, essa é a transformada. Então, aqui nós aplicamos a terceira linha da tabela B com a quinta linha da tabela A. Tá. Ok. Então, vamos lá. Mais uma, né? E aí nós vamos aplicar várias coisas aqui. Nós temos uma... Primeiramente, nós temos uma... Vamos aplicar a tabela A. A tabela B, a primeira linha e a terceira linha. Tá, mas como a primeira linha? Ora, eu tenho aqui uma soma, então eu vou fazer uma distribuição. Eu vou ficar com 5t ao quadrado, e na menos 3t, menos t e na menos 3t, mais 2e na menos 3t, né, professor? Tá, agora então eu tenho 5t, vamos botar 5 na frente, né? 5 transformada de t ao quadrado e na menos 3t, menos transformada de t e na menos 3t, mais 2 transformada de e na menos 3t. Então, nós aplicamos a primeira linha.
Agora eu vou aplicar a segunda linha. Bom, a segunda linha ela vai ser aplicada na parcela 1 e na parcela 2. Então, a parcela 1. Então, na parcela 1 eu vou aplicar a linha 3. Então, a parcela 1. T ao quadrado e na menos 3t. Da parcela 1, o que nós temos? Bom, isso aqui vai ficar f de s menos menos 3. Né? Então, e na AT. O meu A aqui é menos 3. Então, vai ficar S menos menos 3, F de S mais 3. Agora, a questão é, quem é o F de S? O F de S é a transformada de T ao quadrado. Né? Então, bom, o T ao quadrado é quem? Bom, vamos ter que olhar para a tabela das transformadas. Então, T ao quadrado é S é 3, melhor, é 2 fatorial, dividido por S ao cubo, né? Por essa propriedade aqui. Né? Lembrando que o gama de P mais 1 nada mais é que P fatorial. Então, isso aqui é 4. 4, professor? 4 é 2 sobre S na terceira. Como assim, professor? 2 fatorial é 1 vezes 2. Né? Tá. Então, o F de S mais 3 nada mais é do que 2 sobre S mais 3 ao cubo. Tá. Então, S mais 3 ao cubo. Agora vamos olhar para a outra. Bom, aqui tem... Vamos pegar mais papel. Pegar mais papel aqui. Tá. 37. Tá. Tá. Então, feito tudo isso, vamos olhar para a... Então, fizemos a primeira. Vamos pegar a segunda. Vamos botar uma outra cor. Ponteiro, caneta, vamos botar esse azulzinho aqui. Vou pegar essa segunda aqui. Essa segunda aqui também é a mesma propriedade, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, a transformada de T e na menos 3T, né? Tá, então, da linha 3 da tabela B, quando eu estou botando esse B3, né, quer dizer que é linha 3 da tabela B. Então, eu sei que eu tenho F de S menos menos 3. Ou seja, eu tenho F de S mais 3. Bom, agora a questão é, quem é a F de S? O F de S é a transformada de T. Bom, a transformada de T, a gente viu que pela tabela 2A, eu tenho 1 sobre S ao quadrado. Então, 2A. Linha 2 da tabela A, eu tenho 1 sobre S ao quadrado. Dessa maneira, juntando as duas, eu sei que o F de S mais 3 é igual a 1 sobre S mais 3 ao quadrado. Tá, então feito a parte azulzinha mais clara. Vamos pegar outra corzinha. Aqui. E por fim, nós temos essa parte aqui. Essa parte aqui é a E na menos 3T. Bom, essa aqui é a mais simples, né? Opa. É a E na menos 3T. Bom, essa E na menos 3T é a propriedade 4, né? E na AT, né? Ou você pode pegar a primeira, é a E na AT. Então, essa E na AT
é simples, né? Eu vou ter, então, tá certo. De A4, né? A4, eu sei que eu tenho 1 sobre S menos A, né? S menos A, então vai ficar S menos 3. Ou seja, isso aqui é 1 sobre S mais 3. Ok, então está feito a transformada da parte verde. Agora, então, eu vou juntar todo mundo, né? Então, retomando. Então, eu tenho 5 vezes o vermelho. Então, vou botar isso aqui. Então, eu tenho 5 vezes o vermelho. Então, retomando. Mando. Eu vou ficar com 5 vezes o vermelho. O vermelho era 2 sobre S mais 3 ao cubo. Vezes 2 sobre S mais 3 ao cubo. Menos o azul. O azul era menos 1 sobre S mais 3 ao quadrado. E o verde é mais 1 sobre S mais 3. Então, o que eu tenho? Eu vou ter 10 sobre S mais 3 ao cubo, menos 1 sobre S mais 3 ao quadrado, mais 1 sobre S mais 3. Dá para somar isso? Dá. Bom, como é que a gente faz uma soma? A gente vai colocar tudo sobre o mesmo denominador. O denominador... Fale. A última ali não era multiplicado por 2? Ah, é verdade. Tinha multiplicação por 2, né? Obrigado. Né? Esqueci. O professor esqueceu. Obrigado. Então, eu vou colocar sempre no expoente maior, né? Por quê? Porque o expoente maior divide todo mundo. S mais 3 ao cubo divide S mais 3 ao cubo, que multiplica 10. Menos S mais 3 ao cubo divide S mais 3 ao quadrado. Vai sobrar um S mais 3. Né? Ou seja, se eu faço S mais 3 ao cubo dividido por S mais 3 ao quadrado, isso sobra S mais 3 vezes 1, vai sobrar S mais 3. Mais, agora eu faço S mais 3 dividido por mais 3 ao cubo dividido por S mais 3, vai sobrar um S mais 3 ao quadrado. Bom, aí dá para simplificar com produto notável, fazer uma série de outras simplificações aqui, né? Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Poderia ficar aqui? Poderia. Poderia. Mas vamos fazer mais um pouquinho. Vai ficar 10 menos S menos 3, né? S menos mais 2 vezes S ao quadrado mais 6S mais 9. Então, aqui eu estou desenvolvendo o produto notável. Ó, tem espaço. Então, o que vai acontecer? S mais 3 ao cubo, né? Vai ficar... Vamos arrumar aqui, ó. 2S ao quadrado. O 2S ao quadrado não combina com ninguém. Então, vai ficar 2S ao quadrado. Tá. 2S vezes 6S. Então, vai ficar 12S. Só que esse 12S vai descontar menos um S. Então, vai ficar mais 11S. O 2S mais 9 vezes 9 vai ficar 18. 18 vai descontar 3. Então, vai ficar 15. E vai somar com 10, vai ficar 25. E tá aqui. Por que eu vim até aqui? Porque, assim, gente, nós temos que lembrar que nós estamos fazendo o caminho de ida. Mas vai chegar um momento que eu vou precisar do caminho de volta. E quando eu for precisar do caminho de volta, eu vou
ter que partir daqui. Tem que partir daqui e voltar para lá. Sim, é aquela história da viagem de fim de semana. A gente sai pro feriadão, coisa mais linda. E a gente sempre volta, né? É lá, tem uma cerveja quente, tem engarrafamento, dá aquele estresse. Às vezes essa volta não é tão simples. Então, só para finalizar aqui, deixa eu ver 46. A gente aplica a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais. Então, por exemplo, aqui uma equação diferencial simplíssima, uma condição inicial y de zero é igual a k, esse k pode ser qualquer coisa, tá? Então, como a gente vai resolver isso? Né? Ou seja, o objetivo sempre é determinar o y de t, né? Ou seja, determinar o y de t que satisfaz a equação. Então, a nossa incógnita, né, aqui, né, ela vai estar na busca do y de t. E aí vai ser aquela lógica que eu falei para vocês. Eu vou estar com o y, aplico a transformada, vou para o mundo do y grande. Então, eu tenho esse y aqui, eu vou para o mundo do y grande. E aí, depois, eu vou ter que fazer o caminho de volta. Mas hoje nós só estamos indo na ida. A volta é depois. Então, para isso, eu vou ter que aplicar a transformada de Laplace na minha equação. Então, aplico a transformada de Laplace na minha equação, né? E para isso, nós vamos ter que olhar para essa linha aqui, ó. Porque eu tenho a transformada da derivada. Então, a transformada da derivada é quem? É S vezes o y de S menos o y de zero. Né? Tá. Então, quem é o y de zero? O y de zero a gente conhece. O y de zero é K. S, y de S menos K. Ok. Né? Então, aqui o meu y de S é meu y no mundo da transformada. Tá, agora, se eu for fazer a transformada de 5y, transformada de 5y vai ser quem? Vai ser 5 vezes a transformada da função y. Bom, a função y, a transformada da função y, a gente vai denotar apenas por y de S. Bom, a transformada do 1 vai ser quem? Bom, a transformada de 1 é 1 sobre S. Tá, agora a gente vai juntar tudo. Então, eu tenho y'. Então, y' é S, y de S menos K. Mais 5y. Bom, transformada de 5y é 5y de S. Igual a transformada de 1. A transformada de 1 é 1 sobre S. Tá, então agora no mundo, agora nós estamos no mundo da transformada. Então, apliquei a transformada, vim para o mundo da transformada. O que eu dizia no início? Que agora no mundo da transformada, nós temos que resolver o problema no mundo da transformada. E aí aqui é simples. Por mais louco que pareça, aqui é simples, porque eu vou isolar o y de S. Então, o meu y de S, ele fica isoladinho. E aí, o que vai acontecer? Vou pegar aqui e voltar para a caneta original. Eu tenho. Quem é que está multiplicando o y de S? O S. E quem está multiplicando o y de S? O 5. Tá, então, do lado de cá continua 1 sobre S. E esse menos K era menos K, vai passar para cá, mais K. O que está acontecendo? O y de S está sendo multiplicado por quem? Pelo S mais 5. Então, o y de S é igual a quanto? Bom, para eu isolar o y de S, esse S mais 5 tem que passar dividindo. Então, o que é passar dividindo? É 1 sobre S mais K dividido por S mais 5. Ou seja, é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre S mais 5. Isso é a mesma coisa que eu tomar
né? 1 sobre S mais 5. Vou escrever aqui melhor. Escrever melhor. 1 sobre S multiplicado por S mais 5, mais K dividido por S mais 5. Então, esse S mais 5 está multiplicando, vai multiplicar, vai passar dividindo todo mundo, ou seja, ele vai multiplicar esse S e vai dividir o K. E aí, então, nós temos, né, que o Y de S é igual a 1 sobre S mais 5, mais K sobre S mais 5. Aqui o problema está resolvido no mundo de Laplace. Então, nós saímos do Y de T, aplicamos a transformada de Laplace e resolvemos ela no mundo de Laplace. Ou seja, aqui no mundo de Laplace, nós estamos aqui agora. E nas próximas aulas, nós vamos fazer o caminho de volta. Nós resolvemos o problema no mundo de Laplace. O problema está resolvido. Agora eu vou aplicar o caminho de volta. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Certo? Bom, eu vou encerrar por aqui. Vou salvar tudo. E semana que vem nós temos um feriado. O último feriado do semestre. Não é o último do semestre, né? Porque tem mais um feriado ainda que cai numa